Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana, eu sou aluna de Ciências da Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação aqui na USP de São Carlos. E hoje, nesse segundo vídeo falando sobre meu projeto de ser aqui na USP, eu queria falar um pouco sobre como a pesquisa foi desenvolvida, sobre os materiais e métodos que eu usei para classificar a subjetividade nos textos. Então, tendo a minha tarefa, que é classificar a subjetividade nos textos, eu tinha que definir outros dois pontos, que é o tipo de texto que eu ia usar para a tarefa, para classificar a subjetividade, que é o meu material, e como será feita a classificação de subjetividade nos textos, nesse texto que eu escolhi, que é o meu método. Então, sabendo que eu ia ter que decidir qual tipo de texto que eu ia usar para minha pesquisa, eu escolhi coletar trechos de resenhas de livros, que eu tirei da rede social Scoop e do site da Amazon. Para quem não conhece a rede social Scoop, é uma rede social onde você consegue colocar os livros que você leu, que você está lendo, que você quer ler. E nos livros que você leu, você consegue colocar uma resenha falando sobre o livro, o que você achou, falando sobre a história, enfim, o que você quiser. E no site da Amazon, na seção de comentários do produto, as pessoas geralmente, quando se trata de livros, colocam a opinião delas sobre o livro, o que acharam da história, enfim, detalhes do livro, até mesmo descrição do produto, enfim. E foi basicamente esse tipo de trecho de resenha que eu fui procurar. Então, eu escolhi 350 trechos dessas resenhas de livros, que eu dividi igualmente entre frases subjetivas e objetivas, e eu reuni elas no meu corpus de resenhas de livros. Então, o que é um corpus? Ele é um conjunto de textos que serve de base para uma análise que você for fazer. No meu caso, o meu conjunto de 350 frases ou sentenças foi o texto que eu usei para testar o método de classificação de subjetividade que eu escolhi para usar. Então, no caso, que método é esse, que eu escolhi usar? É um método baseado em léxico, que é basicamente procurar as palavras de sentimento no texto que eu vou classificar. E se eu encontrar essas palavras de sentimento, então o texto pode ser subjetivo. Então, para quem não lembra do primeiro vídeo, as palavras de sentimento, elas são basicamente adjetivos, que demonstram a opinião da pessoa sobre o assunto que ela está falando. Exemplo, bom, ótimo, melhor, interessante, que são palavras de sentimento positivas. E ruim, pior, chato, desinteressante, que são palavras de sentimento negativas. Então, essas palavras de sentimento, elas vão estar reunidas em um léxico. O que é um léxico? É um banco de palavras já classificadas como subjetivas positivas ou negativas. Então, para vocês entenderem melhor o que é um léxico, um exemplo, o nosso dicionário. Nosso dicionário é um léxico de palavras da nossa língua, que tem todas as palavras da língua portuguesa e o significado delas. Isso é um léxico. Então, como é que funciona basicamente o método baseado em léxico? Cada palavra de sentimento da frase, da sentença, recebe um número. Na verdade, cada palavra da sentença recebe um número, que é +1 se a palavra é subjetiva positiva, -1 se a palavra é subjetiva negativa e 0 se a palavra não está no léxico. Se a palavra não está no léxico, aqui quer dizer para a gente que ela não é uma palavra de sentimento. E depois disso, todos esses números que eu dei para as palavras, eles vão ser somados. E dependendo do resultado, a sentença, a frase, ela recebe a classificação dela. Então, se essa soma deu maior do que 0, a sentença ela vai ser subjetiva positiva. Quer dizer que ela vai ser uma opinião positiva sobre o assunto que a pessoa está falando. Se a soma for menor que 0, então ela vai ser, a frase, a sentença vai ser uma opinião negativa, uma sentença subjetiva negativa sobre o assunto que a pessoa está falando. E a frase vai ser objetiva se a soma for 0, que em princípio a soma ser 0 significa que as palavras, que a sentença não tem palavras de sentimento ou que as palavras se anulam ali. Então,
A sentença objetiva, ela em princípio quer dizer que não tem opinião na frase ou sentença. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente analisar. Por exemplo, aqui eu tenho o meu léxico de palavras positivas e de palavras negativas. Essas aqui são as minhas palavras de sentimento, meus adjetivos. E esse aqui é o meu primeiro exemplo, que diz: esse livro é excelente. Aqui a gente consegue ver que a pessoa está dando uma opinião positiva sobre o livro que ela leu. Mas como que a gente vê isso partindo do método? A gente vai procurar palavras de sentimento na nossa frase, e a gente já viu que tem uma palavra de sentimento, que é excelente. Eu até deixei de outra cor para poder ver melhor. E aí você vê que ela é uma palavra positiva, porque ela está no meu léxico de palavras positivas. Então, ela recebe o valor 1. E as outras palavras, elas não estão nos meus léxicos, então elas são de sentimento. Então, quando você vai fazer a soma desses valores, a soma dá 1, porque a gente só tem uma palavra de sentimento e ela é positiva. Então, isso quer dizer que a sentença é subjetiva positiva, como a gente tinha visto antes. No nosso segundo exemplo, nós temos uma opinião positiva também sobre o livro que a pessoa leu, que a pessoa escreveu, que é livro muito interessante, engraçado e com muitas críticas sociais. Da mesma forma que no primeiro exemplo, nós vamos procurar as palavras subjetivas nessa frase, e aqui nós encontramos duas, que é interessante e engraçado. E a gente sabe pelo nosso léxico que são palavras positivas também, então elas vão receber o valor 1 cada uma, e as outras palavras não são de sentimento, então elas recebem o valor 0. Então, quando nós fazemos a soma desses valores, a soma dá 2, que quer dizer que a sentença, a frase, ela é subjetiva positiva também. Aqui, um exemplo de opinião negativa sobre o livro, no caso. O livro é repetitivo, cansativo e irritante, tanto quanto o seu narrador. Aqui, da mesma forma, procurando as palavras de sentimento, a gente vê que tem 3 palavras: repetitivo, cansativo e irritante. Que a gente vê aqui que são palavras de sentimento negativo, que elas estão no nosso léxico de palavras negativas aqui. Então, cada uma delas recebe o valor menos 1, porque agora elas são negativas. E as outras palavras da sentença, elas recebem valor 0, porque elas não são palavras de sentimento, não estão aqui no nosso léxico. Então, quando você faz a soma, ela dá menos 3, que significa que a sentença é subjetiva negativa. Aqui mais um exemplo de opinião negativa: péssimo livro, final ruim e deixa muitas coisas sem explicação. Mais uma vez, procurando palavras de sentimento, a gente percebe 2 palavras negativas, 2 palavras de sentimento negativas, que cada uma recebe o valor menos 1. E as outras palavras recebem o valor 0 porque elas não são palavras de sentimento. E a nossa soma dá menos 2, o que é uma sentença subjetiva negativa, como a gente tinha percebido. E aqui, nesse último exemplo, a gente tem uma frase que não tem sentimento, é uma frase objetiva. O livro aborda a superpopulação como um problema de saúde pública. Então, aqui, nessa frase, a pessoa que escreveu está falando o assunto do livro, está comentando o assunto do livro. Isso não é uma sentença, uma opinião, porque a pessoa está dando uma característica do livro, uma característica do assunto que o livro está tratando. Então, como é que a gente percebe pelo método que essa frase, que essa sentença não é objetiva, ela não é subjetiva? Você vai procurar as palavras de sentimento aqui e você não vai achar nenhuma. Então, todas as palavras da sentença, como elas não são de sentimento, elas vão receber valor 0. E no final, a soma também vai ser 0, o que vai significar que a sentença é objetiva, ou seja, não tem opinião. Então, pessoal, é isso. Eu deixei aqui o link do artigo que fala sobre o método que eu acabei de explicar para vocês, o método baseado em léxico, mas é basicamente isso que eu falei para vocês. E no próximo vídeo, na terceira parte e última, eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi com esse método e alguns problemas que esse método tem na hora de classificar sentenças.
Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dá like. Aqui embaixo eu deixei informações do meu e-mail e outras formas de vocês entrarem em contato, caso quiserem tirar algumas dúvidas. Deixem nos comentários as dúvidas que vocês tiveram, que eu vou tentar responder o melhor possível. E eu queria agradecer a todo mundo pela atenção e tchau!